Nós vamos aqui resolver então duas questões da prova do concurso da Petrobras de 2012 para o cargo de engenheiro de equipamentos da área de elétrica. São as questões 56 e 57. São duas questões que vêm com o mesmo enunciado básico sobre o mesmo gráfico. O enunciado diz o seguinte: considere as informações a seguir para responder as questões de número 56 e 57. E vocês têm o desenho aí de um diagrama de Bode, módulo e fase. Módulo em dB, ângulo de fase em graus, com os eixos das abscissas da frequência radianos por segundo. O enunciado segue: leve em conta a planta de controle cujo modelo de malha aberta em função de transferência no domínio de Laplace é dado por G de S igual a K sobre S ao cubo mais 9S quadrado mais 23S mais 15. Então essa é a função de transferência cujo diagrama de Bode está desenhado no enunciado. Para um certo valor do ganho K, foi traçado o esboço aproximado do diagrama de Bode em amplitude e fase da função G de S representada na figura acima. A questão 56, então, é uma questão que envolve o conceito de estabilidade de margens de ganho e margens de fase. Analisando o diagrama de Bode para estabelecer a condição de estabilidade dessa planta em malha fechada com realimentação de saída, o sistema de malha fechada será. Então ele vai fazer aqui algumas afirmações sobre a estabilidade desse sistema. Apenas para nós lembrarmos, a estabilidade, através de um diagrama de Bode, ela está relacionada a margem de ganho e margem de fase. Margem de ganho é o número, o ganho pelo qual eu poderia multiplicar o sistema e ele continuaria estável. E margem de fase é a fase de que eu poderia atrasar o sistema e ele ainda continuaria estável. No diagrama de Bode, isso será observado pelo cruzamento do ponto menos 1. Então, a margem de ganho é o número pelo qual eu poderia somar em dB, que é o mesmo que multiplicar em valor absoluto, é o número pelo qual eu poderia somar em dB o ganho, e a fase ficaria em menos 180. E a margem de fase, por sua vez, seria a fase que eu poderia atrasar o sistema e o ganho ficaria em 0 dB, que significa 1 em absoluto. Isso vem também do teorema de Nyquist, de que o gráfico do teorema de Nyquist, o diagrama de Nyquist para um sistema, ele não pode envolver o ponto menos 1 para garantir estabilidade. Então é isso que vai acontecer aqui, é isso que ele vai analisar nas questões que seguem. Então, primeiro, esse sistema ele é instável porque na frequência em que a amplitude cai 3 dB, meia potência, a fase é de aproximadamente menos 90 graus. Essa questão não é correta porque quando a amplitude cai menos 3 dB é um critério comum para se definir a banda de passagem de um sistema, não tem nenhuma relação com a estabilidade. A questão B, instável porque na frequência em que a fase é menos 180, a amplitude está acima de 0 dB. Essa é a resposta correta, porque na fase de menos 180 eu não preciso multiplicar por número nenhum para ficar acima de 0 dB. Ele já passou de 0 dB, então a margem de ganho, nesse caso, seria negativa, o que resulta em instabilidade. Observando do ponto de vista do diagrama de Nyquist, se eu tivesse um diagrama de Nyquist associado a esse diagrama de Bode, eu teria um diagrama que envolve o ponto menos 1. Então a resposta correta é a B. Vamos olhar as outras. A C, instável porque em frequências muito altas a fase cai abaixo de menos 180. Não, a fase cai abaixo de menos 180 se houver mais de 2 polos, porque vai cair um polo cada 90 graus. D, ele é estável porque a amplitude permanece constante em baixas frequências. A instabilidade não está relacionada com a amplitude constante em baixas frequências e, na verdade, a amplitude ela cai em frequências altas, como vocês veem ela continua caindo, como vocês veem na parte de amplitude do diagrama de Bode. E por último, E, estável porque a amplitude tende a zero quando a frequência tende ao infinito. Embora isso seja uma característica de um sistema estável, ela não é exclusiva, quer dizer, o fato de a amplitude cair a zero e diminuindo cada vez mais, a amplitude caindo a zero, quer dizer, abaixando em dB, isso não significa que o sistema é estável. Apesar do sistema estável ter essa característica não significa que ele é estável. Ela não é C e somente C. E nesse sentido, na verdade, a amplitude tende a zero, que significa menos infinito em dB, para qualquer sistema em que o número de polos for maior que o número de zeros, ou seja, para qualquer sistema estritamente próprio. Então nós ficamos aí com a alternativa B como sendo a correta. O enunciado é usado na questão seguinte, mesmo enunciado é usado na questão seguinte, a 57, em que ele diz: com base na curva de amplitude, para que valor do ganho K esse diagrama foi traçado? Bom, a maneira mais rápida de observar uma constante sobre a função de transferência no diagrama de Bode é observar o que acontece na frequência nula.
A frequência nula pode ser analisada sobre dois aspectos principalmente. Eu posso analisá-la como o ganho de resposta ao degrau, ou eu posso analisá-la como simplesmente o valor quando S tende a zero, no sentido do teorema do valor final. Ou seja, para observar o ganho, a amplitude do diagrama de Bode para a frequência nula, basta substituir na função de transferência S igual a zero. Se eu interpretasse isso como resposta ao degrau, significaria que a entrada do sistema seria 1 sobre S, e pelo teorema do valor final multiplico sobre S, e esses dois S se anulam. Então, observando a função de transferência, basta substituir S por zero para observar o que acontece na frequência nula. Substituindo S por zero nessa função de transferência, eu tenho K sobre 15. K sobre 15, então, é o valor que deve dar a amplitude para a frequência nula. Se você observar o diagrama de Bode, ali na frequência nula, a amplitude é 30 dB. Então, nós ficamos com K sobre 15 como sendo igual a 30 dB. Eu só preciso agora converter de dB para valor absoluto. Então, 20 log na base 10 de K sobre 15 é igual a 30. Simplificando, log na base 10 de K sobre 15 é igual a 3 sobre 2. O que me dá agora, invertendo o log, fica K sobre 15 igual a 10 elevado a 3 sobre 2, que é o mesmo que 10 raiz de 10. Como resultado, K fica igual a 150 raiz de 10, que dá a resposta fornecida na alternativa C como correta.